E aí, gente, boa tarde. Todo mundo tá me escutando? Beleza. Então, gente, aqui é a nossa primeira reunião aqui do Nuno, né, em 2026. E como vocês já puderam ver, né, os nossos pais, digamos assim, a André e o Luiz, eles não estão aqui, porque os dois eles saíram do Nuno, né, as duas pessoas que eram tipo o contato, o braço direito do professor Nazareno. E aí, por que que eu tô marcando essa reunião? Porque eu e a Ruth, a gente vai assumir o lugar do André e ou melhor, da André e do Luiz. E no caso, né, a Ruth, né, ela foi escolhida, né, para ser a nova coordenadora, né? Só que aí enfim, ela mora em Oeiras, né, e tudo, nas férias ela não consegue estar aqui, como o doutor Nazareno queria uma pessoa que pudesse ficar ali o tempo todo com ele, aí eu tô aqui também para ajudar, então vai ficar nós dois de coordenadores, tá bom? Aí, no caso, vocês puderam perceber, né, que aqui tem poucas pessoas, né? Então o Nuno ele também deu uma tipo uma esvaziada, né? Teve outras pessoas que saíram também. E no caso atualmente tá eu e a Ruth, né? A gente tá o coordenador. Tem a Lorena, a Fernanda, o Pedro Paulo, que no caso aí dá 5 pessoas. E aí eu e a Ruth a gente chamou mais 2 pessoas, né? Porque o doutor Nazareno pediu pra gente colocar mais algumas pessoas que fossem para poder complementar, né? O nosso quadro aqui, para poder estar ajudando a gente. E aí, no caso, eu sabia que o Cauê, né, da turma 53, ele tá até aí presente, ele gosta muito de neuro e tudo. Então perguntei a ele se ele queria entrar no grupo. E ele falou também de uma amiga dele, a Letícia, né, Cauê? Ela também gosta muito de neuro, né? Eu já falei com ela, ela provavelmente vai entrar também. E só que ela não conseguiu estar aqui agora, né? O Pedro Paulo mandei o link para ele, acho que ele vai entrar daqui a pouco. E no caso, o Nuno, por enquanto, vão ser apenas nós 7. Eu acho que é um número bacana. Não fica poucas pessoas, então a gente não vai ficar sobrecarregado. Sempre vai dar para cada um tá fazendo alguma coisa, cada um participar de alguma coisa. E, e também é uma quantidade boa que caso alguém, por exemplo, precise ter um compromisso, precise faltar, ou não tenha como fazer tal coisa que a gente decidir, outra pessoa pode ir lá e cobrir essa pessoa. E também não é um número exagerado, né, para ficar muita gente, que às vezes fica muita gente e aí muita gente fica sem fazer nada e outros fazem o trabalho mais. Ou então, às vezes quando a gente for fazer alguma coisa, sei lá, fazer alguma publicação, algumas pessoas acabam ficando de fora. Então acho que essa quantidade aqui, por enquanto, esses 7 estão ideal para a gente dar seguimento aí, né, ao trabalho do Nuno. Mas se for o caso, durante o ano a gente também pode abrir novas vagas e ninguém vai ser cortado aqui, né? Então ninguém aqui vai sair do Nuno, só se a pessoa quiser mesmo. Mas eu, né, tipo assim, daqui só o que tá na reunião, só o Cauê que ainda não trabalhou com a gente, mas daqui eu conheço muito bem a Lorena, a Fernanda, a Ruth, sei que todo mundo aqui é bastante empenhado e é um prazer trabalhar com vocês. Então, falando nisso, né, nesse primeiro momento, eu já eu já queria responder, né, que uma dúvida que o Cauê me perguntou ontem quando eu falei com ele, que eu acho que também é do interesse de praticamente todo mundo que está aqui. O Cauê ele me perguntou, eu vou até pegar como foi a mensagem que ele me perguntou. Ele falou assim, peraí. É tipo uma liga, a gente tem aula, a gente participa de cirurgia, né? Então ele estava perguntando, né, tipo assim, o que que o Nuno tem a oferecer para a gente estudante. O Nuno, né, o nosso trabalho, num primeiro momento, a gente vai fazer um trabalho assim, que é um trabalho não muito legal, né, que é o que a gente já está acostumado a fazer, é um trabalho de coletar dados.
O bom é o que vai vir depois, né? Depois desses dados coletados, porque a gente lá vai no HGV, a Ruth, quando for mais para frente na reunião, ela vai espelhar a tela e vai mostrar, né, uma planilha dos dados que a gente vai ter que pegar. E aí, quando for mais para frente, a gente vai fazer trabalhos com esses dados, né? A Fernanda, né, e a Lorena que estão aí, elas eram duas que iam muito, muito comigo pegar dados de outras planilhas, né, que a gente já fez. O doutor Nazareno, ele já me passou, né, eu acho que até já informei vocês duas, um tema de um trabalho aí, né, que, que a gente vai fazer assim que a gente tiver com aquele lá da localização, que foi a gente, né, para pegar a localização, né, dos gliomas. Então, a gente, na hora que a gente tiver com tudo aquilo ali no ponto, né, na hora que a gente conseguir sentar e se organizar, a gente vai fazer um trabalho com relação àquilo. E, e é isso. Nesse primeiro momento, o nosso trabalho vai ser coletar dados, mas com os dados coletados, aí sim a gente vai ter condições de fazer publicações. Além disso, o Nuno ele também tem outras oportunidades, né? Por exemplo, eu acho que talvez uma das melhores oportunidades é ir no ambulatório, ali no ambulatório azul. Toda sexta-feira de manhã, o doutor Nazareno sempre tem uns 4, 5, 6 pacientes para atender ali no ambulatório azul. E sempre vai um estudante com ele. Para o estudante, o estudante chega lá mais ou menos por volta das 8 horas. Aí o estudante vai fazer a anamnese dos pacientes, né? Vai coletar os dados, vai anotar no nosso sistema, que é o MV. E, o doutor Nazareno vai chegar ali por volta de 9h20, 9h30, só para dar a conduta final. Então, quando o paciente chegar, ou melhor, quando o doutor Nazareno chegar, ele vai sentar ali do seu lado, aí os pacientes vão entrar de novo na sala e você vai falar, ó, aqui é o fulano de tal, ele tem isso, apresenta isso, tais sintomas, está sentindo isso e tal. Aí o doutor Nazareno vai analisar e vai dar a conduta, né? Pode ser alta, pode ser internação, pode ser cirurgia, pode ser outras coisas. Fisioterapia, encaminhamento para outro profissional. Mas quem já foi aqui no ambulatório, a Lorena já foi, a Ruth já foi, o Pedro Paulo já foi, sabe que é uma oportunidade muito boa, é um aprendizado muito bom, porque você, aqui na UESP, né, os nossos primeiros períodos são muito, muito teóricos, é muita coisa, a gente não pratica nada, mas quando a gente vai para o ambulatório, a gente, digamos, se sente importante, né, se sente um pouco médico. E aí a gente vai colocando isso em prática. Outras oportunidades também eu já citei, né, que é a questão dos trabalhos acadêmicos, a gente coletando os dados, né, a gente estando em contato ali com os pacientes, a gente tem muita fonte para fazer trabalhos, né? Por exemplo, ontem quando eu fui lá, o doutor Nazareno ele me mostrou, né? Os residentes também me mostraram, um paciente que ele teve um tumor cerebral pela primeira vez em 2007, foi um oligodendroglioma. Em 2011, ele teve uma recidiva. 2022 teve outra recidiva. Agora em 2026 ele está com outra recidiva, mas que provavelmente não é de novo um oligodendroglioma, e sim um glioblastoma, né? Então, pelo que eles estavam me explicando lá, isso é uma coisa que não é muito comum. E a gente sabe, quando a gente pega casos como esses, que não são nem um pouco comuns, o que que a gente faz? Faz um relato de caso. Então, eu já tinha até falado com a Lorena, tinha comentado com a Fernanda também, né, sobre a gente fazer relato de casa. A gente está ali no Nuno, a gente vai estar em contato, né, com esse tipo de situação que vai oferecer muitas ideias, né, muito substrato assim para a gente poder fazer pesquisa, essas coisas. E deixa eu ver, então o Nuno ele oferece, né, a, esses temas para pesquisa, oferece a questão do ambulatório e aí outras coisas que vêm além, né? Tipo, então não é isso, basicamente. A gente tem o ambulatório e tem a oportunidade de fazer pesquisa, né? Com os dados que a gente coletar, com a história assim dos pacientes que a gente observar, que são histórias boas para que darem um bom relato. Aí tem coisas por fora também.
por exemplo, network com os residentes, né? Eu já estou frequentando um pouco lá o, o né, pelo fato de estar mais próximo do Doutor Nazareno, de estar, toda vez que ele me liga eu vou lá e tal, ajudo. Eu já estou começando a ficar, não vou dizer amigo, né? Mas estou começando a ficar assim entrosado com os residentes, né? Comecei a ficar entrosado também com o estagiário da Neuro, que é o Gabriel Stanf, da UFP, que quem conhece ele é um cara, tipo assim, muito fodão, né? Tipo assim, dos trabalhos, das publicações e tudo. E aí tô começando a me aproximar dessas pessoas. E os residentes lá são muito gente boa, tratam a gente muito bem. Eu vou falar mais à frente, eles vão ajudar muito a gente, né? A gente também vai ajudar eles na hora de pegar dados. E quando você vai fazendo esse network, vai aparecendo chances também, né? Então, por exemplo, eu, quando eu passei, tipo assim, boa parte de dezembro e janeiro indo direto para o ambulatório, né? Aí o doutor Nazareno ficou me vendo lá toda sexta, toda sexta, toda sexta, e ele aprendeu meu nome, começou a conversar comigo também, começou a cobrar muita coisa de mim, mas ele me chamou duas vezes para acompanhar a cirurgia com ele. Então eu fui lá, me paramentei, fui no centro cirúrgico, né? Eu fui uma vez no do São Marco e uma vez no do HGV. E fui lá, fui ajudando ele, né? Auxiliando no que era pedido. E foi uma experiência muito, muito legal. Foi muito aprendizado mesmo. Você se sente assim, muito importante. Você se sente bem, sente que você está fazendo algo muito útil. Mas aí, como eu estava falando, essas outras oportunidades que o Nuno traz, né? Que é a questão do network, a questão, por exemplo, de ir numa cirurgia com o doutor Nazareno, de indo ali, fazendo uma certa amizade, né, com o estagiário, com os residentes, é uma coisa que depende mais também da própria pessoa, sabe? Do quanto ela vai estar comprometida, né? Se você colocar, por exemplo, se você se dedicar aí muitas vezes lá para conversar com os residentes, se você se dedicar para ir no ambulatório, sabe? Esse tipo de coisa, tipo, os caras vão notar você, né? Porque tem até um ditado que diz, só é lembrado quem foi notado. Então, quando você vai, muitas vezes no ambulatório, quando você vai lá coletar os dados, quando você vai falando com os residentes, quando você participa da reunião da neurocirurgia, né, que acontece nas sextas-feiras, às 7 da manhã, é uma coisa assim que eles vão ver no seu rosto e vão lembrando de você. E aí vai aparecer, né, oportunidade além daquelas que o Nuno já está oferecendo. Vocês conseguiram entender isso? Pois é. Então, é isso, pessoal. É, Então, me apresentei, né? Apresentei a Ruth, falei para vocês sobre que a gente vai ficar aqui na coordenação do Nuno, né? No lugar da André e do Luiz. Falei aqui, respondi essas dúvidas do Cauê, que eu acredito que também eram coisas que as outras pessoas aqui também queriam saber disso. E agora falar aqui sobre o nosso trabalho. Ruth, por favor, compartilha aquela planilha, por favor. Peraí, é só que meu computador tá começando a travar. Vai dar certo. Tá bom. Enquanto tu compartilha, eu vou só pegar uma água aqui pra mim, rapidão.
Pronto. É, pode abrir aqui. Ah, Só pra. Ah, não, espera aí. e Ruth, inclusive. Mas tu explica mesmo que eu tô com um problema aqui, eu vou só apresentar Uhum, e aí explica, tá? tá bom. Pronto. É, Fernanda e Lorena, vocês que já estavam aqui desde o ano passado no Nuno, vocês lembram dessa planilha bem aí que a gente preenchia? Inclusive, eu atualizei no começo de janeiro, eu atualizei os pacientes desse ano na planilha passada, eu vou até mudar. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer? Aquilo que a gente fazia com os pacientes lá do ano passado, a gente vai continuar fazendo. A gente vai ficar fazendo até a gente estar aqui no Nuno. O tempo que a gente estiver aqui, a gente vai estar atualizando essa planilha. E aí vocês lembram, né? A gente ia lá naquela salinha da neurocirurgia, a gente ia olhar os pacientes, né, que estão internados e tudo. E aí a gente colocava o nome dele, colocava o prontuário, colocava o tipo de tumor. Ah, é um tumor de hipófise. Ah, é adenoma. Ah, é outro tipo de tumor e tal. A gente vai lá e coloca bem aqui nessa planilha. Tanto é que, se vocês observarem, o nome da planilha é Tumores Neurocirurgia HGV 2026. Então, lá quando a gente for ver os pacientes, vocês lembram disso, né? Eu vou, todo mundo que está aqui, né? Ruth, Fernanda e Lorena, que já era de antigamente, lembra que quando a gente ia olhar lá a lista, a gente via, tinha vários tipos de pacientes, né? Tinha paciente da vascular, tinha paciente tumor e outras situações também. O que interessa pra gente é só os pacientes oncológicos. Então, a gente, na hora que a gente vê o paciente lá, os pacientes, de todos os pacientes que foram operados e tudo, ou que vão ser operados ainda, a única coisa que interessa pra gente são os pacientes com tumor. E aí o que acontece? Ó, se vocês observarem bem aí, lá nas abas, lá em cima, né, tem escrito assim, né, Banco de Dados HGV, Tumores Neurocirurgia, Gliomas HGV 2026. Nessa planilha bem aí que está aberta agora, a gente tá escrito assim, né, Tumores Neurocirurgia HGV. Nessa planilha, a gente vai colocar todos os tumores que a gente for coletar os dados, estiver aparecendo lá, de um modo geral, exceto os gliomas. Se for glioma, aí a gente vai colocar especificamente naquela planilha ali que está escrito Gliomas HGV 2026. Essa aí que a Ruth está abrindo agora. Vocês conseguiram entender? Então, é isso, né? Se a gente chegou lá, viu que era um paciente com tumor e o tumor dele não é glioma, a gente vai colocar na planilha de tumores. Se for glioma, a gente vai colocar na planilha dos gliomas, né? Aí a gente sabe, né, os gliomas, né? Glioblastoma, astrocitoma, oligodendroglioma. Se você vê o nome lá que você está em dúvida se é um glioma ou não, pode dar pesquisar no Google, chat GPT, que dá certo. Viu? Ah, esse tipo de tumor bem aqui é um, é um glioma, pois ele vai lá para outra planilha. Aí, no caso, Fernando e Lorena, vocês lembram que, por exemplo, é, Ruth, vai só passando aí para o lado rapidinho. Tinha muitos desses dados que a gente conseguia pegar com o que a gente via no MV e outros a gente não conseguia pegar, porque, por exemplo, bem aí onde está a tomografia computadorizada. Lembra que às vezes a gente entrava lá nos exames de imagem e não tinha a tomografia do paciente? Aí, no caso, às vezes a gente ia falar com o próprio paciente ou com o acompanhante dele, aí lá tinha uma tomografia e tudo, ressonância magnética também, ou algum outros exames. É, no caso, ou então, às vezes acontecia também de, mesmo a gente indo falar com o paciente, tinha coisa que a gente não conseguia preencher. Aí a Andrea até falava pra gente, coloca lá nas pendências. Aí a Ruth vai mostrar bem aí, ó.
pendência. Que no caso, toda vez que a gente for coletar esses dados, que tiver alguma coisa que a gente não conseguiu resolver, a gente coloca nas pendências, bem aí, não conseguiu anátomo, não consegui ressonância, não consegui saber se é recidiva, alguma coisa do tipo. A gente coloca nas pendências para depois, né, depois de um tempo, volta lá para ver se a gente consegue responder. No caso, como é que o doutor Nazareno quer que a gente faça agora? Em vez da gente ir conversando com os pacientes e tudo, a gente vai conversando com os residentes. Lá no HGV tem 5 residentes. Tem o R1, o R2, o R3, o R4 e o R5. E aí, no caso, todos eles têm o conhecimento dos dados, dos pacientes, né? Eles têm conhecimento do caso. Na hora que você falar assim, você viu lá na lista, o paciente Francisco das Chagas Monteiro. Inventei um nome aqui, Francisco das Chagas Monteiro. Na hora que você chegar para o residente e falar assim, você pode me ajudar bem aqui com as informações do paciente Francisco das Chagas Monteiro, ele vai saber praticamente tudo porque eles estão lá dentro, né, 24 horas por dia, dando conta de todos os pacientes, então eles vão saber. Aí, no caso, como é que a gente vai fazer? A gente, toda vez que for coletar dados, a gente vai fazer como a gente já fazia lá, Fernanda e Lorena. A gente vai entrar no MV, né? Vai colocar o nome do paciente, tudo. Vai pegando todas essas informações que a gente consegue achar. O que a gente não achar, aí a gente lá na hora a gente vai procurar o residente. A gente pode chegar para uma daquelas mulheres que ficam lá, uma daquelas enfermeiras, daquelas secretárias, né? E tudo. E perguntar, tem algum residente aqui agora e tudo? Aí ele fala assim, tem. Aí a gente procura, eles estão por lá, né? Podem estar na enfermaria, podem estar no, sei lá, na própria sala da neurocirurgia, pode estar numa salinha ali do lado, ali pelo corredor. Eles estão lá. Então a gente vai lá e fala com eles para a gente pegar esses dados, para a gente completar. Deu para entender mais ou menos? É isso. Aí, com relação aos novatos, né? O Cauê e a Letícia que não conseguiu entrar aqui. Nos primeiros dias, vocês vão ficar indo com a gente, né? Tipo, podem ir comigo, podem ir com a Ruth, com a Fernanda, com a Lorena, o pessoal que já sabe, que a gente vai ensinando vocês a como coletar, a gente não vai só jogar vocês aí do nada, não, a gente vai estar auxiliando. Beleza, Cauê? Beleza. Acho que a partir de próxima semana eu vou estar aqui em Teresina de definitivo de novo, aí eu posso ver com vocês, né? É isso. Dá certo. Então, gente, é isso, né? A gente vai preencher essa. Tu quer falar, Ruth? Eu queria só relembrar vocês que, como o Rafael falou, a gente pode perguntar alguns dados para os residentes quando a gente não souber. Mas claro que tem dado que, como eu estava falando com o Rafael agora mais cedo, por exemplo, se a gente for todo dia, a gente vai conseguir pegar esse paciente desde a admissão até o pós-operatório. Então, quando a gente pegar um paciente da admissão, claro que a gente não vai ter informações da cirurgia dele ainda, porque ele não fez a cirurgia. Ou então do anátomo, que só sai uns 15 dias ou 20 dias depois da cirurgia. Então, você vamos sempre atualizando aqui a parte da pendência, para a gente saber o que está faltando. E a outra pessoa que for, no outro dia, conseguir também ficar atenta a essa parte da pendência e ver o que está pendente de um paciente antigo, para ir atualizando. Mesmo que não foi você mesmo que foi lá coletar o dado daquele paciente. Porque aí a gente consegue manter a planilha sempre completinha. Vocês conseguiram entender, gente? Beleza. Ruth, toda vez que eu estiver falando aqui, que eu, sei lá, esquecer, deixar de, quando eu passar uma informação relevante, pode ir falando aí para também complementar. Tá certo. Então, gente, a gente estava lá na planilha dos tumores, né? Relembrando mais uma vez. Na hora que a gente vê o tumor do paciente, nessa planilha bem aqui vai ficar todos os tumores de uma forma geral. Agora, se a gente vê que o tumor daquele paciente, em específico, é um glioma, aí a gente vai colocar na planilha dos gliomas. Quais são os gliomas, né, que a gente conhece? Astrocitomas, glioblastomas, oligodendrogliomas. Apareceu algum nome lá que você está em dúvida se é um glioma ou não?
Dá uma pesquisada, dá um Google para saber se, se aquilo ali é um leão. E aí, Pedro Paulo, eu vi que tu entrou aqui agora. Eu tô gravando a reunião, tá? Então não se preocupa que eu vou mandar ela gravada para vocês verem depois, tá bom? Tá bom, Rafael. Muito obrigado, viu? Nada. Aí, agora acho que pode ir para dar a planilha da escala. Agora. Pronto. Aí, gente, antes de começar a falar que como a gente quer que a gente quer que a gente preencha a escala, o que eu então, duas coisas que eu quero combinar com vocês agora. A primeira é, o doutor Nazareno, ele quer sempre que um estudante é, vá lá no ambulatório com ele na sexta, que é para o estudante, né? Porque ele não quer ficar mexendo no computador, ele não quer ter que ficar anotando as coisas no MV, ele não quer que faça aquelas coisas todas, ele não quer fazer, né, de ficar imprimindo, de ficar preenchendo aqueles laudos, aqueles exames que a pessoa passa, tudo, ele não quer. Por isso que ele quer que o estudante vá lá. E também ele quer só chegar lá para mandar a conduta, então ele quer que o estudante já tenha feito aquela triagem inicial. Aí o que acontece? Toda vez que um de nós ia, a gente ia acompanhado, né? Porque como a gente não tem essa experiência, né? Tirando a Ruth aqui, que já pagou semiologia, todos nós aqui, a gente ainda não pagou semiologia, né? Eu e o pessoal aqui da minha sala, né? A Fernanda, o Pedro, a Lorena, a gente vai pagar agora. Então a gente ainda não tinha, né? Essa habilidade toda para poder conversar com o paciente, tudo ali. A gente também não conhecia o MV, né? A gente não teve nenhuma matéria prática ainda que mexe no MV para conhecer e tudo. Então, sempre que a gente ia acompanhado do Luiz ou da Andréia, que os dois eles iam fazendo as coisas lá e iam ensinando pra gente. Agora, como nenhum dos dois está mais no nono, né, digamos que as pessoas que estão responsáveis por isso também, para o ambulatório nesse início, é eu e a Ruth. Só que no caso, a gente ainda está aprendendo também. Então, o que a gente vai pedir de vocês nesse primeiro mês, assim, né? Fevereiro e março. Talvez até lá para abril. A gente vai pedir um pouco de paciência para vocês, que no caso, nesses primeiros meses, né? Vai ficar indo eu e a Ruth para a gente aprender. A gente vai os dois juntos, né? Porque eu acho que eu já estou sabendo um pouco mais na hora de mexer no sistema, tipo assim, de botar saber como que passa um encaminhamento, saber como que passa um exame, uma internação, essas coisas. E a Ruth, eu acho que ela sabe mais na hora sabe, de escrever aquelas coisas, daquela entrevista do paciente, tudo. Então, nesses primeiros meses, a gente vai, eu e ela junto, para a gente consolidar o que a gente já sabe, para a gente ir aprendendo. E mais ou menos ali a partir de abril, que a gente já tiver bem seguro, aí a gente vai estar levando vocês, né? Porque o Pedro, ele já foi algumas vezes, né, que eu lembro, mas sempre acompanhado. A Lorena também já foi. A Fernanda, eu acho que ela não chegou aí, ou talvez foi só uma vez. E ainda vão ter os dois novatos, né, o Cauê e a Letícia. Então, como a gente realmente quer fazer esse negócio bem direito, a gente vai, né, nesses primeiros meses, a gente vai aprendendo para quando a gente já estiver bem seguro, a gente levar vocês, para a gente ensinar vocês com calma, tudo certinho, para ir, tipo, mais ou menos quando der lá para maio, julho, né, todo mundo já vai ter uma certa independência, né, para ir todo mundo já vai ter uma certa independência para ir pro ambulatório. E aí a pessoa vai poder lá, né, fazer esse trabalho que é bem legal. Tudo bem, gente? Tudo sim. Valeu, gente. Obrigado pela compreensão. Aí outra coisa que eu queria falar então, isso era uma das coisas, né? Então, nesse momento, essa planilha que a gente vai ter aqui da escala, né? Quando a gente via a planilha até do ano passado, a planilha servia para você colocar seu nome para coleta e para ir para o ambulatório. Só que aí, no caso, essa planilha, ela por enquanto, né, até mais ou menos ali abril, ela vai servir só para coleta. Aí o que acontece?
né? Aí tá de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, mas no caso as nossas coletas vão ser só de segunda a sexta. E a outra coisa que eu queria falar com vocês. Vocês lembram que, em tese, a gente tinha uma reunião semanal com o Dr. Nazareno, que era da, lá no HGV, né? Ali na segunda de tarde. Então, o doutor ele estava falando para a Ruth que agora ele pensa em fazer uma reunião mensal e não mais semanal. Aí, só que a gente sabe que o doutor Nazareno, né? Ele às vezes ele se contradiz, né? Às vezes ele fala uma coisa e faz outra, né? Mas enfim, faz parte. Mas ele fazendo essa reunião mensal só, fica bom pra gente, né? Porque a gente não precisa ir estar lá toda segunda. Às vezes a gente ia lá e uma reunião durava 10 minutos, ou às vezes a gente ia lá e a reunião era desmarcada, né? Então, ele fazendo mensal vai ficar muito bom pra gente. Ele já falou que quer fazer desse jeito, vamos ver aí se ele vai confirmar. Eu espero que sim. Aí, como ele fazia antigamente essa reunião semanal, a gente do Nuno ia 2 vezes lá no HGV por semana. A gente ia uma vez para a reunião e uma vez para a coleta, 2 vezes. Agora, como não vai ter mais essa reunião semanal, a gente vai ir 2 vezes, só que 2 vezes para a coleta, tá certo? Então, agora, em vez de você colocar seu nome uma vez na coleta, você coloca seu nome 2 vezes, tá bom? E aí, tipo, parece que vai ficar mais trabalhoso, mas não, é mais de boa, porque a gente sabe que a coleta é uma coisa, depois que você pega o jeito, é uma coisa bem tranquila, é uma coisa que você faz ali em menos de meia hora, você consegue coletar ali uns 2, né, 3 pacientes, né, dependendo da... E a gente, às vezes, quando a gente ia lá, a gente passava uma hora, né, Então, você coloca o seu nome, né, 2 vezes na semana. E no caso, aí você pensa assim, mas aqui tem 7 pessoas, se a gente botar o nosso nome 2 vezes na semana, vai mais de uma pessoa por dia. Sim, esse é o intuito agora. Por quê? Porque, primeiro motivo, a gente está atrasado para coletar esses dados. Tem os dados praticamente todos de janeiro, e todos que já tiveram em fevereiro até agora. A gente vai começar agora. Então, a gente tem que recuperar esse tempo. E segundo, assim que a gente meio que recuperar esse tempo, que a gente for conseguindo colocar todos os pacientes e a gente conseguir se igualar, tipo, eu coloquei o paciente, eu não estou mais colocando pacientes que já são bem antigos, tipo de um mês atrás, 2, 3 semanas atrás, nós já estamos conseguindo colocar pacientes do dia mesmo. A gente vai ficar indo também para o quê? Pegar aquelas pendências, entende? A gente vai, toda vez que a gente for, a gente também vai ficar para pegar as pendências daqueles que a gente não conseguiu coletar todos os dados. Deu para entender, gente? Gente, tranquilo, né? Cada um e 2 vezes na semana. Eu acho que é mais de boa. É melhor do que ficar indo uma vez coleta e uma vez reunião. Tudo bem, né, por vocês? Aí é isso. Aí só lembrando, né, que se for 2 vezes, a pessoa for 2 vezes por semana, aí vai cair na dupla, todo dia vai uma dupla. Aí vocês podem combinar entre si se vocês vão junto ou não. E é importante também não deixar de ir. Eu estava até falando com o Rafael, às vezes essa ideia de ir à dupla, até porque se um não puder, o outro pode cobrir e pode ir no dia. E é importante também ir todo dia, até porque para ficar menos trabalho pra gente. Porque se deixar de ir um dia, acabar acumulando os pacientes, e aí o outro que for no outro dia vai passar mais tempo lá com os pacientes 2 dias, né? Pode falar, Lorena. Eu tenho uma dúvida quanto a como coletar esses pacientes de janeiro, né? Que já passaram. Porque, assim, eu vou dizer aqui como eu acho que vocês me dizem tá assim mesmo. Lá na HGV, a gente clica lá no MV, né? Aí em neurológica, aí vai em todos os pacientes. Aí eu queria saber se vai aparecer ali, se eu colocar ali a data, vai aparecer todos os pacientes só da neuro ou todos de todas as clínicas? Lorena, era até uma dúvida que eu tinha também. Eu fui até ver isso junto com a Fernanda no dia que a gente estava lá.
Eu falei com a enfermeira, que ela é a coordenadora lá da clínica da neurocirurgia, e aí ela, no caso, ela já me passou o nome de todos os pacientes, ela já me passou um documento que tem o nome de todos os pacientes. Então a gente vai conseguir ver, por esse documento, os pacientes que são de janeiro, por exemplo. E também o residente, ele me ensinou uma forma de entrar num computador lá e nos arquivos do computador e ver, tipo assim, todos os pacientes do dia tal. Tipo, não tem aquela folhinha que quando a gente ia lá na sala que tem aquele sofá, que a gente olhava, a gente tirava foto daquela folhinha e ia ver os pacientes que tinha ali. Pois ele me ensinou uma forma da gente entrar nos arquivos do computador e ver aquela folhinha para todos os dias, entendeu? Aí eu vou ensinar isso para vocês. É até melhor mesmo, porque às vezes a gente ia lá e aquela folha tava com eles estavam rodando na enfermaria, aí às vezes não dá pra conseguir pegar a folha. Uhum. Pois tá bom. Rafael, depois tu me passa a lista desses pacientes que tu tem. Passo Porque aí sim. tem que fazer uma outra planilha só com o nome dos pacientes que já estão atrasados. Aí a gente vai pegando só o nome da planilha dos pacientes atrasados e atualizando aqui nessa outra planilha dos tumores. Pode ser. Gente, assim que terminar a reunião, eu vou criar um grupo, né, com todos nós aqui. E aí, mais informações eu vou colocando lá. Vou mandando essas planilhas lá, tudo. E outra coisa, eu fiz aqui só a escala do mês de março, porque eu tava em dúvida como é que a gente vai ficar agora em fevereiro. Sim, porque, por exemplo, eu não vou conseguir ir até o dia 20, mais ou menos, que é quando eu vou chegar aí. Aí fica complicado. Eu não sei como é que, se você já consegue ir desde a próxima semana, por causa dos feriados também. Uhum. Pois é, eu acho que eu vou viajar no sábado e volto na terça, né? Aí até o sábado eu conseguiria ir e depois que voltar, né, tipo, da quarta-feira em diante conseguiria ir também. Aí lá no grupo eu vou perguntar, né, que quem vai poder ir nesses dias, né? Aí, mas o Cauê já me falou que na próxima semana ele vai estar aqui. Aí eu acredito que a tua amiga é daqui de Teresina também, né, Cauê? Pois é. Aí a Lorena também mora aqui, a Fernanda mora aqui, então eu vou perguntando lá no grupo, falar, gente, quem tá podendo ir pra gente ir? Aí a gente vai adiantando, assim, o que dá pra fazer. Então, essa do mês de fevereiro eu não vou fazer, mas a de março tá aqui, depois a gente vai começar a atualizar ela, a escala de março, quando estiver mais próximo. Uhum. E esse mês de fevereiro a gente vai vendo quem é que vai poder ir, né, nesses últimos dias. Isso. E qualquer coisa, se ficar atrasado, o mês de fevereiro a gente pode também fazer da mesma forma como a gente vai fazer com os pacientes de janeiro, né? Isso, exatamente. Porque como vai estar indo pelo menos 2 pessoas por dia, todo dia vai estar indo 2 pessoas, tipo, tipo assim, é muito mais do que ia antes, né? Porque eu acredito que antigamente ia só uma pessoa por dia. Às vezes eu gostava muito de ir com as meninas, né? Eu gostava de ir com a Lorena e com a Fernanda, porque quando a gente ia junto, a gente conseguia, sabe, fazer mais rápido, né? Enquanto uma pessoa estava mexendo no MV, a outra estava mexendo na planilha, né? A gente ficava ali mais produtivo e tudo. Mas indo 2 pessoas, aí às vezes durante os 5 dias da semana, as pessoas iam só durante em 3 dias, tinha 2 dias que as pessoas não iam, às vezes uma pessoa deixava de ir e tudo, e era só uma pessoa por dia, então agora indo todos os dias da semana, e indo 2 vezes por semana, acho que a gente vai chegar um momento, a gente vai, né, ter que pegar os pacientes que estão atrasados de janeiro, os atrasados de fevereiro, mas vai chegar um momento que a gente vai conseguir deixar tudo certinho. Pode falar, Pedro. Ô, Rafael, uma dúvida. A entrevista com o paciente, a gente ainda vai precisar fazer, né? Pois é, era isso que eu tinha falado aqui, acho que tu não tinha entrado na hora. Antigamente, a gente pegava aquelas planilhas lá, né, que a gente ia fazer a entrevista com o paciente e tudo. A gente pegava dados no MV, o que a gente não conseguia, às vezes a gente ia falar com o paciente para complementar e tudo. Agora a gente vai falar com os residentes, entendeu? Na hora que a gente for lá no MV, botar o nome do paciente, que a gente pegar tudo que a gente conseguir pegar, o que tiver faltando, a gente vai procurar os residentes que estão lá para pedir as informações sobre esses casos, entendeu?
Entendi. Pronto, pois é isso. Aí eu vou passar essa reunião gravada, vou dar de novo, né? Ver se alguém quer assistir de novo, vou mandar para quem não conseguiu entrar. Aí vocês podem ver o que eu já falei antes. Aí, Só uma coisa, Hum. essas 3 planilhas que eu apresentei e mais a outra planilha que tu vai me passar dos nomes dos pacientes atrasados, vão ficar tudo numa pasta do Drive que eu vou colocar, quando tu fizer o grupo, eu vou colocar o link da pasta lá na descrição do grupo, né? Aí todos vocês vão ter acesso às planilhas. Pronto. Aí, falar uma coisa aí que a Ruth falou, né? Às vezes, por exemplo, né? Como cada pessoa vai colocar para ir 2 vezes na semana, então todos os dias vão estar indo pelo menos 2 vezes. Aí, tipo assim, digamos que um dia ficou para ir eu e o Pedro Paulo. Aí a gente pode combinar de ir junto, né? Aí a gente pode ir junto. Ou então, digamos que eu posso ir no horário do almoço e o Pedro Paulo vai poder ir mais tarde. Aí tudo bem, a gente vai sozinho. Eu vou lá no horário do almoço e depois o Pedro Paulo vai mais tarde. Então, fica a critério da dupla daquele dia, se a pessoa vai querer ir junto, ou se eles não vão ter como juntos, vão ter que ir em horários separados. E como a Ruth estava falando, esse método aqui é bom, porque, por exemplo, às vezes nas planilhas do ano passado, a pessoa colocava o nome dela, né, para ir um dia, só que aí acabava que ela tinha um imprevisto, não conseguia ir. Agora, a gente colocando 2 pessoas por dia, a gente tem certeza de que pelo menos uma pessoa vai, entenderam? Pode falar, Pedro. Não. Eu esqueci de desligar o botão. Ah, sim, beleza. Só observação, se for para ir separado, é bom ficar conversando também com a outra pessoa da dupla do dia, que é para a outra pessoa não ir e depois chegar lá e não tem nada para fazer, né? Porque a outra já foi lá. Isso, por exemplo, digamos que no dia tem 3 pacientes lá para pegar o dado. Aí a primeira pessoa que foi, ela fala assim, ó, eu peguei o dado do paciente e tal, e ficou faltando esses 2 para você pegar. Aí pode ser desse jeito, entendeu? E eu acho que a gente falou tudo, né, Ruth? Tem mais alguma coisa que a gente vai falar com eles? Não, era isso mesmo. Aí, pois pronto. Gente, provavelmente amanhã eu vou lá pegar dado. E aí, no caso, quem quiser ir comigo, né, para relembrar como é que vai no MV, para ver essa parte de conversar com o residente e tudo, fica à vontade, viu? Fernanda, Lorena, Pedro Paulo, se quiser ir amanhã, eu vou lá amanhã, tá? Também. Eu acho que eu vou às 4 horas. Pronto, dá certo. A partir de umas 4 horas, Pedro Paulo. Aí é isso, então. Eu vou criar o grupo, né? Vou colocar a gente lá e vou manter vocês informados, né? A gente sabe, vocês lembram, né? Como era no passado, né? Às vezes a Andrea, ela botava uma orientação no grupo, gente, pegar tal informação. Aí a gente pegava, aí depois 2 dias depois, gente, pegar tal informação, tal informação. Aquilo ali não era por conta da André, aquilo ali era por conta do Dr. Nazareno, que às vezes ele fala uma coisa e depois muda, às vezes ele pede uma coisa e logo em seguida pede outra. Então, e eu e a Ruth, a gente já tá, digamos, sentindo isso na pele agora, né? Enfim, ele é uma ótima pessoa, né? Só tem esses momentos assim um pouco complicados. Mas aí a gente sempre vai estar conversando com vocês, né? Falando tudo que foi importante e querendo trazer vocês, né? Para dentro do, do Nuno mesmo, para que todo mundo aqui a gente possa fazer coisas interessantes, né? Eu estava falando com vocês sobre a questão do comprometimento, né? A questão de fazer as, as coisas, aproveitar as oportunidades que o Nuno dá pra gente, né? Por exemplo, eu e a Ruth, a gente está junto para fazer uma revisão sistemática, né, Ruth? A gente tá fazendo ainda, está no processo e tudo, mas tipo, é uma coisa muito legal. Pedro Paulo, se eu não me engano, está
numa meta-análise, né, Pedro? Ele não. Sim, eu e o. É, sim. Isso. Aí, então, por exemplo, eu acredito que é porque a Ruth ela fez alguma coisa muito boa que o Dr. Nazareno já aprendeu o nome dela e quando foi pro Luiz e para André sair, uma das primeiras pessoas que já pensaram para assumir a coordenação foi ela. O Pedro também, eu sei que era uma pessoa que sempre estava ali indo para o ambulatório, né? Então, também já ele foi notado. Eu passei muito tempo ali indo para o ambulatório também, nos meses de dezembro e janeiro, né? Recebi um dos convites para ser coordenador e, e também para entrar nesse trabalho da revisão sistemática, né? Tô começando a ficar um pouco entrosado com os residentes. Então, tipo, a gente tem no nosso grupo aqui um grupo forte, coeso, a gente participando, indo para as reuniões, né? Depois que tudo tiver certinho, como eu combinei com vocês, a gente indo para o ambulatório, tudo, a gente vão surgir as oportunidades, entendeu? E aí era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Espero que vocês estejam bem animados aqui para a gente poder fazer muitas coisas boas aqui no Nuno. Ruth, tem mais alguma coisa que tu queira falar, assim, que ficou faltando? Não, é isso mesmo, só reforçar a tua mensagem, que aqui às vezes depende mais da gente do que assim, da nossa iniciativa, para estar ali participando e colocando, geralmente colocando o nosso empenho ali, que no final a gente vai ser reconhecido. E claro, o principal benefício de estar no NUM é fazer trabalho, né? Então, se a gente tiver aí bem empenhado nessa coleta de dados, a gente vai conseguir sair com um saldo positivo no final do ano. Isso. E uma coisa que eu ia falar para vocês, né, vão tentando por fora, né, porque a gente na UESP, né, infelizmente é uma coisa que acontece com a gente não tem aula de iniciação científica, né, a gente não é ensinado a como fazer trabalho, essas coisas, então vão tentando se preparar por fora, sabe, tentar se qualificar para esse tipo de coisa. A Lorena, eu sei que ela já fez um já participou de um relato de caso, né, Lorena? Lá da Card e tudo. E aí eu já conversei com ela, né, pra gente fazer aqui no Nuno também. Então, tipo, vão se aprofundando, né? Vão tentando entender como fazer um relato de caso, como fortalecer a escrita científica, para quando a gente for fazer os trabalhos, a gente a gente conseguir, né, fazer, né, de uma forma bem legal. Inclusive também, até lembrei agora, né, já tinha falado com a Ruth, com a Fernanda e com a Lorena sobre um trabalho que o doutor tinha pedido para a gente fazer com dados que a gente já coletou, né, sobre a prevalência cortical de gliomas, né, que é basicamente sobre a localização deles. E o doutor Gustavo Noleto, né, eu acredito que a maioria de nós aqui deve conhecer ele, ele é uma referência em neurocirurgia aqui no Piauí, e ele é muito conhecido, né, pela publicação de trabalhos. Quando o doutor Nazareno estava conversando comigo sobre esse trabalho, ele estava lá do lado, ele escutou e se ofereceu para participar e ajudar na escrita. Então, tipo, tem muita gente legal, tem muita gente boa que vai contribuir muito com a gente. E aí a gente vai conseguir contribuir também quando a gente, né, se dedicar, quando a gente dedicar nossas energias aqui para fazer as coisas do Nuno, tá certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Acho que não, né? Pois a gente vai encerrar a reunião aqui agora. Eu vou criar o grupo de WhatsApp, né? Vou colocar todo mundo. E aí a gente vai conversando lá, né? Para saber, tipo, os dias que a gente pode ir agora em fevereiro, né? Porque enquanto não começa as aulas, tem gente que às vezes não está aqui em Teresina ainda. Tem gente que vai viajar, né? A gente vai conversando, vai vendo o que que dá para fazer, mas a partir de março, quando nossas aulas começarem, aí a gente vai se organizar direitinho para a gente poder seguir seguir a nossa escala e preencher as planilhas, tá bom?
Pois é isso, gente. Obrigado pela presença de todos, tá?